Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aqueles, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz por obras da lei ou pela pregação da fé? Meus irmãos, eu quero a atenção da igreja nesse pequeno período introdutório. Nós temos aqui uma carta do apóstolo São Paulo que nos promete dar liberdade cristã. É um dos textos mais importantes da palavra de Deus para nós, comunidade gentílica. A comunidade gentílica no mundo é toda e qualquer comunidade que não tem origem genealógica na pessoa de Abraão. Então, todo indivíduo que não é propriamente um judeu, ele é um gentil. Todos nós sabemos que o evangelho ele veio para os judeus, primeiramente, foi extensivo à comunidade gentílica. Tanto é verdade que Cristo se manifestou inicialmente na comunidade de Israel, para a posteriori vir para as comunidades adjacentes. Houve uma grande complicação nas igrejas da Galácia do Sul, Antioquia, da Psídia, Listra, Icônio e Derbe, porque os nossos irmãos da casa de Tiago influenciaram os comportamentos, no plural, de Pedro, quando este visitar as igrejas ali, de modo que Pedro passa a dissimular e causar grande estrago entre aqueles que tinham inicialmente escutado a pregação do Evangelho de Paulo. Eu fiz aqui algumas divisões no capítulo de número 3, para mostrarmos aqui a severa repreensão de Paulo aos irmãos da Galácia do Sul. Sim, a severa repreensão de Paulo aos irmãos da Galácia do Sul. O que o apóstolo Paulo vai explicar é a justificação. Primeiro, a justificação pela fé, que é explicada no Evangelho de São Paulo. Isso está no capítulo 3, dos versículos 1 até o capítulo 4 e o versículo 31. Mas no capítulo 3, especificamente, Paulo faz uma separação a partir do versículo 6 até o versículo de número 9, onde ele vai explicar a justificação pela fé, trazendo o argumento de Abraão. E também dos versículos 10 até o versículo 14, onde ele vai explicar a justificação pela fé, trazendo os argumentos da lei. O que eu li aqui para vocês foi 5 interrogações, 5 perguntas que o apóstolo Paulo faz à igreja que estava debaixo dos seus cuidados doutrinários. 5 interrogações. Eu, como um pai, quando vou questionar o comportamento do meu filho, geralmente a gente questiona quando vai repreender. Digamos que o seu filho quebrou um utensílio precioso ou quebrou alguma coisa na sua casa, e a gente faz algumas interrogações com a expectativa de levantar um motivo pelo qual aquele objeto foi quebrado. E a gente fala até gritando, por quê? Mas quando? O que aconteceu? Geralmente a pergunta tem a capacidade de produzir reflexão. O problema é que Paulo, nessa pergunta, ele se personifica numa mulher. Sim, porque geralmente são as mulheres que têm essa habilidade suprema de perguntar ao mesmo tempo 5 interrogações sem obter a resposta da primeira, ela já pergunta a 6ª. E a gente fica sem saber quais das respostas a gente responde. O fato é que eu preciso compreender que Paulo repreende os irmãos da Galácia do Sul. Agora, preste atenção aqui no pastor. Nas 4 cidades, Antioquia, da Psídia, Listra, Icônio e Derbe,
ele repreende os irmãos em duas instâncias. Primeiro, ele faz uma repreensão docente. Ele olha para o altar da igreja e faz uma repreensão contundente naqueles que ensinavam. Ele começa a trazer uma reparação, conserto, um trabalho específico no altar da igreja. É por isso que ele vai logo na cabeça para depois mexer com o corpo. Então, os capítulos 1 e 2, ele trabalha muito com a docência, com quem ensina. No capítulo 3, não, ele chama a igreja para a palmada. É a hora de olhar para a igreja e tentar resolver com a igreja os motivos pelos quais a igreja, que havia sido muito bem doutrinada, deixou de seguir o conselho ordinário para seguir os conselhos extraordinários. Deixou de seguir os conselhos que inicialmente foram dados. Veja a própria fala que eu acabei de ler aqui com os irmãos. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros cujos olhos havia sido aberto e mostrado através do Cristo crucificado? Uma pergunta. Então Paulo está revoltado com a igreja, mas não adianta se revoltar com a igreja, que é o problema causado, sem primeiro revoltar com quem causou o problema. Então, primeiro Paulo bate na docência, bate nos obreiros, que a reforma tem que ser no altar. O conserto tem que ser no altar. Depois Paulo trabalha com o corpo que foi dilacerado por ensinos que são totais e completamente dilexos da palavra de Deus. Agora, é interessante nós compreendermos que Paulo está desenvolvendo um postulado doutrinário às igrejas que são gentílicas entre o quinto sexto, a quinta sexta e a sétima década do primeiro século da era cristã. E quando esse problema é resolvido, após o concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, surge outro problema na igreja, diácono Celso, o gnosticismo. E o gnosticismo ameaçou a cristologia por pelo menos 150 anos, e começou a ser redefinido dentro do pensamento cristão a partir do concílio de Nicéia em 325, convocado por Constantino, imperador romano, do Oriente e do Ocidente. Porque problemas nunca vão sair da igreja. Está muito mais intrinsecamente ligado à capacidade que a igreja precisa ter de aprender a filtrar as coisas que escuta aqui. Neste altar eu posso ser hoje a pior pessoa desta igreja. Vai depender muito das intenções que norteiam a minha alma. Quem eu sou diante de Deus e da igreja? Vocês precisam ter maturidade para pegar a Bíblia que está sobre os vossos lombos e joelhos e identificar se aquilo que eu solto com a minha boca corresponde com aquilo que você lê. Porque eu tenho aqui 4 grandes problemas. Quantos, irmãos? Uma igreja entre 2 caminhos, apesar de um excelente doutrinador. Isso me dá esperança, pastor Luiz, pastor Roberto, pastor Israel, pastor Gilvaci, pastor Valderi, pastor Silvio, pastor Efigênio, pastor Léo. Isso me dá esperança porque eu sei que nem sempre a incapacidade que a igreja tem de absorver está ligado à incapacidade de quem tem de ensinar. Talvez o problema não é nem de quem ensina, é de quem aprende. Porque tem algum expositor aqui mais expositor do que o apóstolo Paulo? Tem alguém aqui entendedor das verdades de Deus, com maior entendimento do que o entendimento proposto pelo apóstolo São Paulo? Os reformados dizem que a maior mente da história do cristianismo após o apóstolo São Paulo é Santo Agostinho de Hipona. Alguns entendidos dizem que Eusébio de Cesareia, no 4º século da era cristã, sabia tudo o que se podia saber. Alguns entendidos dizem que Jerônimo, no 4º século da era cristã, traduziu a Bíblia hebraica Ataná, sem passar pelo grego, direto para o latim. Ele levou 22 anos. A tradição diz que em alguns períodos da sua vida, George Whitefield orava e lia 8 horas a Bíblia por dia. Mas a capacidade de ser um grande expositor numa igreja não garante que os ouvintes sejam total e completamente imunes às heresias. Então eu tenho uma igreja entre 2 caminhos, apesar de um pastor batuta. Tá vendo, pastor Luiz? Então me dá esperança, porque eu olho para os meus fracassos ministeriais, e eu tenho muitos. Tenho muitos. E eu vejo que talvez nem sempre o culpado é daqui
para lá. O culpado também pode ser, Júlio, de lá para cá. E o Júlio sempre conversa comigo, pastor, o problema nunca foi Moisés, às vezes é a caravana. É semelhante a um médico que coloca, diácono, irmão Milton. O Milton quase foi esses dias, ele foi para o hospital. Se o corpo não tivesse reagido à medicação, teria que fazer outros procedimentos. O que é que eu estou fazendo aqui toda terça? Procedimento. Eita, hoje vai. O que é que eu estou fazendo aqui toda terça? Procedimento. Enxertando Bíblia. Diga glória a Deus, igreja. Não, irmão, diga glória a Deus, igreja. Colocando o povo para pensar na palavra de Deus. É a única esperança que nós temos. É a visão do Cristo crucificado, morrendo a nossa morte para dar a sua vida. E todos nós estamos vivos para adorá-lo e bendizê-lo nesta noite. Você pode dar glória a Deus? Segundo, uma igreja entre dois caminhos, apesar de ter começado certo. Eu sempre digo que nem sempre começar bem, nem sempre o melhor é começar bem. É terminar melhor. Mas esta igreja, começar bem, pastor Efigênio, é preponderante, é importante, é específico, é pontual, é pragmático, mas não garante. Porque existem coisas na trajetória cristã que a Bíblia chama, inferentemente, de variáveis incontroláveis, que interfere o processo. Ora, é a igreja que havia começado bem na doutrina, na ortodoxia cristã, foi lubridiada por um outro ensinamento, semelhante a uma rádio que está conectada numa frequência, ela passa debaixo de um viaduto e pega outra frequência. Pastor Luiz, o que tem de frequência tentando entrar na igreja para convencer a igreja de que a mensagem da igreja não deve ser a mensagem pregada na igreja, não está no gibi. Daqui a pouco, as pessoas que lutam em prol do que é errado vão ganhar muito mais força do que nós que estamos lutando com coisas que são corretas. Então, a igreja entre dois caminhos, apesar de ter começado certo. Terceiro lugar, uma igreja entre dois caminhos, apesar de presenciar milagres. Aqui no versículo de número 4, Paulo disse assim: e o que opera milagres entre vós? Vamos repetir o que opera milagres entre vós no 3. 1, 2, 3. Não, irmão, de novo. 1, 2, 3. Agora olha para cá. Nem todo milagre ou o milagre não é garantia de fidedignidade na igreja. Milagre não garante nada, nada. Tantas e quantas pessoas foram acessadas por Cristo pelos milagres que ele realizou e que não mudaram absolutamente nada na vida da pessoa. O milagre é um experimento de Deus, é a capacidade que nós possuímos através dos dons espirituais de testificar a mensagem que apregoamos mediante o poder dela, que é somatizado, que é trazido através de manifestações mais palpáveis. Um milagre, mas milagre não transforma ninguém. O que transforma a igreja é a palavra de Deus, é o poder da... Por isso que eu tenho pregado aqui na igreja, que o avivamento só vai acontecer nesta igreja que eu sou pastor, e aí os irmãos que estão aí fora não escandalizem comigo, quando os cultos de doutrina e de escola bíblica dominical forem os mais concorridos. Porque todo e qualquer milagre que não desemboca o crente que recebeu o milagre, a palavra se tornou um milagre desnecessário. Porque quem transforma é Cristo, e Cristo é personificado através da sua palavra. Ele é a palavra de Deus e a palavra é pregada aqui nesta noite. Paulo está falando assim, não bastou não os milagres que você viu. Eu respondo a Paulo, não. Não. E por que Paulo tem essa surpresa? Lembra lá que eu preguei anteriormente, irmão Charles? Admira-me. Lembra que 2 vezes Paulo fala, admira-me. Por que ele admira? Porque é a primeira vez da relação líder e liderado. É a primeira vez na história do cristianismo que há uma relação escriturística da perspectiva de Paulo como pastor para os seus liderados e da perspectiva dos liderados diante do seu pastor, que era Paulo. É a primeira vez que Paulo vê a doutrina que ele apresentou sendo substituída por uma tradição humana. Então Paulo está assim, acorda!
Acorda, olha o milagre que aconteceu. Mas não adianta, porque nós temos uma igreja em dois caminhos, apesar de presenciar milagres. Em quarto lugar, uma igreja entre dois caminhos por não valorizar a sua história. Olha o que está aí na última parte do versículo de número 4. Terá sido em vão que vocês sofreu? Terá sido em vão que você está sofrendo? Eu posso dar uma profecia para você? Eita, pastor. Posso falar algo de Deus para ti? Você pode me escutar? Diga glória a Deus. Está mais perto agora tua vitória do que estava quando você começou. Você pode, irmão, faz de conta, você pode levantar a mão e dizer glória a Deus. Eu vou repetir, a tua vitória está mais próxima agora do que quando você começou. Paulo está falando, sabe por que vocês estão entre dois caminhos? Porque vocês não valorizam a sua história. É o famoso dito de Hegel. Eita, hoje eu... Ele diz, o que nós aprendemos da história é que nós não aprendemos nada da história. Paulo está dizendo assim, vocês sofreram tanto para manter aquilo que eu ensinei no início, para agora, por causa de tão pouco, abandonar. Deixa eu dizer para você, querido, levanta essa tua cabeça, olha para Jesus Cristo, seu Senhor. Eu vou fazer uma aplicação aqui para tu nesta noite. Ele vai dar a vitória e vai mudar o quadro da tua história, pelo poder do teu santo nome, e para a glória de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Você pode dizer glória a Deus? Aí eu fiz uma pergunta. Sim, eu perguntei porque a gente gosta, né? O Isaac mandou um vídeo para mim. Pai, ó, minha mãe quebrou meu nome? A torneira do meu chuveiro. Ó, o Efigênio já espantou, porque foi ele que arrumou. Você está entendendo? Ela conseguiu quebrar o miolo. Aí, imediatamente, quando eu fiquei sabendo, eu já perguntei para o Isaac, sei não, foi minha mãe. Aí eu fui de cima de quem? De quem? Da minha mulher. Ei, bem, o que você fez? Como que você fez? Por que você fez? O que você estava fazendo? Então, eu estou aqui também, nesse dilema, e eu fiz uma pergunta. De quem seria a culpa? Porque eu leio inferentemente. A referência é o que está diante dos teus olhos. A inferência geralmente é aquilo que você não está lendo, mas o sentido apresenta. Então, de quem seria a culpa? Eu coloquei aqui 3 interrogações e 2 máximas. Primeiro, de quem ensinou errado? Não é verdade? De quem seria a culpa? E eu coloquei de quem ensinou errado. Segunda pergunta, de quem aprendeu o que não deveria? Porque o pai, quando vai brigar com o filho por fazer aquilo que ele não deveria fazer, a primeira pergunta que o pai faz é, quem é que te ensinou isso? Já perguntou isso para o seu filho? Já perguntou isso para sua filha? Lembra aqui que eu já contei para vocês que eu, em toda a minha vida infanto, em toda a minha vida ajumentada, eu desliguei um relógio, lá na Rua Tanque. Eu e o doutor Samuel, que hoje é doutor advogado, um dos melhores. Um dia ele me vê aí falando, ele bate a palminha aí e aperta lá o botão. Agora vai para cá. E aí eu cheguei em casa e meu pai disse assim, filho, tudo bem? Tudo bem, pai. Ele me abraçou, me beijou e disse assim, filho, vai lá na Praça do Coreto pegar 3 varas. Por quê, pai? Se você desligou o relógio lá na Rua Tanque de uma pessoa e o vizinho do vizinho viu e me contou. Aí meu pai perguntou, quem é que te ensinou isso? Não é uma pergunta razoável? Então, de quem é a culpa? De quem ensinou errado? De quem aprendeu o que não devia? Porque eu tá cheio de gente aqui, presbítero Júlio, presbítero Alisson, que às vezes aprende lá de fora o que não deveria aprender e aqui dentro o que deve aprender, ele não quer aprender. Porque aqui exige esforço, filhão. Aqui tu tem que queimar teu fosfato, anotar alguma coisinha no rodapé da Bíblia
para ver se incrementa um outro processo de aprendizagem, didático e pedagógico, para fomentar a sua aprendizagem. Porque caso contrário, só me escutando para você aprender, é 21 vezes que tem que ouvir essa mesma pregação. Essa aqui que é igual um sermão, espada, chato e comprido. Então, de quem que você aprendeu? E a terceira pergunta, seria a culpa dos dois grupos? Do corpo docente, que ensina, e do corpo discente, que aprende? Seria, então, a culpa dos dois grupos? Então, agora olha para o seu corpo, quando você pega uma bactéria, a bactéria te derruba numa cama, de quem é a culpa? Da bactéria que você pegou ou da incapacidade que o seu corpo tinha de resistir àquela bactéria? Como é que está a sua imunidade doutrinária? Eita, agora foi, hein? Como é que está a tua imunidade emocional? Você pode ouvir aqui uma coisinha de você? E você, como é que está a tua disposição emocional para aguentar a pancada? Como é que está aí, irmão, a sua imunidade doutrinária para aguentar ventos de doutrina? Sabe por quê? Olha aqui que eu coloquei aqui, presbítero Léo. Se a igreja se propôs a aprender o que não deveria ter aprendido, por que ela não aprendeu o que precisava aprender? Já que ela se propôs a aprender com muito mais categorizações o que não poderia ter aprendido, por quem passeou na cidade, por que ela não aprendeu o que deveria ter aprendido por quem ficou na cidade? Segunda máxima. As pessoas mostram que estão mais aptas a trabalhar em favor do engano do que nós, em prol da verdade. Verdade é relativa. Quem apresentou a verdade como verdade relativa foi o iluminismo, que é um dos filhos legítimos do período da Renascença. Sim. O iluminismo apresentou algumas coisas. O relativismo, por exemplo. Que cor é essa camisa aqui do pastor, irmão? Diga aí, diga. Que cor é esta camisa, irmãos? E se eu te disser que ela é rosa, que cor é essa camisa, irmãos? E se o Papa vir aqui e dizer que ela é rosa, que cor é esta camisa, irmãos? Se todo mundo disser que ela é rosa, qual é a cor dessa camisa, irmãos? Então existem verdades que são absolutas. Isso aqui não pode porque é pecado. Depende, porque a verdade é relativizada. Você compreendeu? Como é que é o jogo deles? É relativizar a mensagem do evangelho colocando Deus, criador do universo, na caixa de fósforo. Qual é a caixa de fósforo que Deus está? A igreja. Aí aqui eu posso falar que é pecado. Captou a ideia? Aqui eu posso falar que é azul, mas lá fora, na universidade não, ela é cor de rosa. Não, lá não é pecado. Não, isso não é assim que se interpreta. A Bíblia precisa ser atualizada. Querido, deixa eu dizer para você uma coisa aqui, querido. Nós precisamos estar dispostos a fazer pela verdade o que o mundo está fazendo pela mentira, porque nós somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros em Cristo de Abraão. E o nome de Jesus é sempre glorificado através. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus. Então, aí eu coloquei 5 coisas aqui, com base na inferência, que são categorias, adjetivações que Paulo dá nos 5 versículos para estes irmãos. Primeiro, delirantes. Porque ele diz assim, ó Gálatas insensatos, delirantes. A palavra insensato, eu disse para vocês na semana passada que uma cognominação mais aproximada seria tolo. E uma ideia epistemológica da expressão tolo equivale-se à ideia de alguém que não tem habilidade mental para pensar. É alguém cujo coração é pardo, é frígido, é frágil, não consegue ter um entendimento normal para processar. Paulo está dizendo, vocês não conseguiram processar
o que eu entreguei para vocês que era a verdade, porque processar a verdade é mais difícil, e aí o engano que é bem mais palatável, que é bem mais superficial, que é bem mais ligado àquilo que você sente do que aquilo que você pensa, e vocês processaram. Então Paulo chama eles de delirantes, ó Gálatas insensatos. Segunda característica, vulneráveis. Ele disse que recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então Paulo está chamando eles de vulnerável. O que é uma pessoa vulnerável? Que não se mantém firme. Eu vou dizer. Que não se mantém firme. Qualquer coisa que ele escuta, ele se abala. Irmão, olha, cada hora aí você olha para o evangelicalismo no cenário nacional e você percebe que o povo mastiga a doutrina como se mastiga goma de chiclete. E as igrejas mudam métodos, muda ministérios, muda fórmula, muda mecânica, porque I.M. Bounds disse isso no século XVIII. Os homens estão à procura de melhores métodos, mas Deus está à procura de melhores homens. A pergunta não é onde é que está o Deus de Elias. Nunca foi essa a pergunta. A pergunta é onde estão os Elias de Deus. Você pensa que a pessoa, pastor Efigênio, está firme? Eita, porque a casa é bonita. Eita, é bem rebocada. O lustre é bem colocadinho. Mas é superficial a base. Aí eu só vou saber qual casa é a verdadeira casa quando vem a crise. Quando lá na tua casa tu não quer vir para a igreja. Quando tu é cometido de uma enfermidade. Quando Deus experimenta dizer não. E às vezes o não de Deus é o sim. O problema é que eu quero encarar de Deus o não como se fosse o sim, e o sim como se fosse não. E eu digo, Deus não me respondeu. Quando, na verdade, a resposta de Deus para a sua vida está diante dos seus olhos. Ela só não é a resposta que você deseja. Ela é a resposta que você precisa. Como não é a resposta que você deseja, você fica, Deus não respondeu. E ele respondeu. Você pode dizer glória a Deus. Paulo está dizendo, vocês são vulneráveis. Vocês receberam o Espírito Santo aí, foi mediante o poder da lei ou a pregação da fé? Da fé, então volte. Terceira característica, instáveis. Olha, tendo começado no Espírito. Vamos repetir isso, que isso é forte. Tendo começado no Espírito. Vamos lá, 1, 2, 3. Tendo começado no Espírito. Que coisa linda, né? Começar bem e começar espiritualmente. Mas não é isso que vai vogar a sua fé, não. Não é como você começa. Ah, pastor, mas tem muita dificuldade. Não tem? Tem. Eu vou usar aqui um empréstimo veterotestamentário de Abacuque. Aquela fala que foi denunciada em Romanos, que fez Lutero voltar à fé, o justo viverá da fé, ela foi compartilhada aqui também em Gálatas. É uma reportação no presente de Paulo da ideia lá de Abacuque do passado. Ele viu tanta catástrofe. E ele começou o texto fazendo o quê? Reclamando, contradizendo, interrogando. Ele disse, Senhor, até quando? Até quando clamarei e o Senhor não vai me ouvir? Até quando gritarei violência, violência, o Senhor não vai socorrer? Ele começou, foi assim. Agora, não é como ele começa, é como ele termina. Eita! Ainda que não haja fruto na videira. Olha como que ele termina. Ainda que não haja gado no campo, vacas nos currais, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha. Levante a sua mão, querido. O justo viverá pela fé. Então eles eram estáveis, ele começou bem, ele vem bem. Irmãos, é por isso. Oh, irmãos, não ofendei-me com a minha estupidificância. Não ofendei-me com a minha estupidificância. Eu quero congressos, eu quero festas, eu quero chás, eu quero encontros, eu quero ir para a churrascaria comer carne assada com os irmãos. Eu quero estas coisas que nos alegram, que celebram. Tem a coisa boa da comunhão. Você olhar para aquele irmão que só vem feio para a igreja, aí nessa festa ele arruma o dia todo. Aquele irmãozinho, às vezes, que vem nem se preocupa, ele vem cheiroso. Isso é coisa boa. Diga glória a Deus, igreja. Mas base de fé, base.
Isso aqui é base de fé. As coisas que acontecem, as programações da nossa igreja, e esse ano tem um bocado, diga glória a Deus, igreja. Tem um bocado, tem mesmo, tem um bocado. Já até mandei comprar aí umas mesas, para cortar a mesa, para nós não alugar mais mesa. Eu sei. Daqui a pouco chega a hora da oferta. Diga glória a Deus, igreja. Mas deixa eu dizer para você, venha para o culto de doutrina. Diga graças a Deus. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que demanda tempo, eu sei que a sua programação não dá para encaixar esse culto nela, eu sei que você está correndo o tempo todo, louco aí para dar comida à sua família, mas faz da sua fraqueza força, venha para cá com a cabecinha doendo, pega uma lapiseirinha e arrebisca a tua Bíblia, eu tenho certeza que será gotilhada na tua alma, palavras que vêm do trono e da graça, e o nome de Jesus será sempre adorado na sua vida. Paulo disse, vocês começaram bem, são estáveis. Quarto lugar, desencorajados. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Por que eu estou disposto por que eu estou disposto a sacrificar a minha história? É simples, porque eu não tenho mais capacidades de fazer com que a minha vida atravesse ela. Que a palavra perseverança tem um sufixo aqui, um prefixo, per. Se fosse ap, é para fora de. Se fosse in, sufixo de negação. Se fosse de, sufixo de divisão, mas é per. E per é um sufixo que reflete, um prefixo que reflete a ideia de através de. A palavra perseverança é através de severos. Momentos severos, tá difícil, não dá para permanecer, não dá para segurar a estaca, mas eu vou atravessar esse vale, porque o nome dele vai me dar graça e poder, e eu vou atravessar essa crise em nome de Jesus Cristo. Em último lugar, rendidos. Olha aqui, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como é que é isso? Eles são rendidos. Eles se renderam à verdadeira pregação para abraçar a pregação que é mentirosa. Agora, pastor, como que as heresias distorcem o entendimento da igreja? Como? Por 4 motivos. Quantos motivos, irmãos? 4. Por que essa igreja foi apacentada pelo melhor pastor da história do cristianismo? Da maneira mais correta na história do cristianismo. Com demonstrações de sinais e maravilhas na história do Espírito Santo na Galácia do Sul. Mas por que as heresias encontraram guarida no coração desses irmãos? Por 4 motivos. Primeiro, porque geralmente rebanhos são vulneráveis. O rebanho é o quê, irmãos? Escute. A Bíblia diz que o que diferencia o pastor autêntico do pastor falsificado é que o pastor autêntico, ele espanta o lobo. O pastor falsificado vê vir o lobo e foge. O lobo vem e arrebata as ovelhas. Por que a Bíblia coloca a igreja como ovelha? Por que não escolhe, pastor Luiz, pastor Roberto, presbítero Alisson, animais na cadeia do reino animal com mais habilidades? Por que não escolheu? Porque a ovelha é o animal que mais tipifica as vulnerabilidades de um rebanho. Tanto é que nós somos chamados de rebanho. Quem sabe disso, irmão? Diga amém. A ovelha não tem visão. Por que você acha que um lobo pega uma ovelha? Porque veja bem, tem 250 ovelhas. Eu tá com um lobo no meio da ovelha. Dá para saber quem é o lobo? Dá para saber? Não dá. A capacidade que a ovelha tem de discernir lobo de ovelha é de 10 metros. 10 metros. As heresias chegam bem devagar. Quando elas são identificáveis, o estrago já foi feito. Eita! O estrago já foi feito, pastor Efigênio. Já entrou demais. Por isso que na parábola do joio e do trigo, lembra? Hora que eles descobriram, depois de certo tempo, que aquilo que parecia ser trigo era joio, deixa que nós resolve agora. O dono falou, não mexe mais não.
já passou tempo demais. Não, mas eu estou vendo, eu sei quem é. Aí Jesus diz na parábola, que parábola tem que ser lida com parábola. Tem que parar de interpretar parábola como história, história com parábola. Você tem que aprender a respeitar o gênero literário. A Bíblia pede a forma de ser lida. Ele disse assim, não toca, porque o que vocês veem é superficial, é aparente. O que eu vejo é interno. As raízes já estão enroladas demais. Você vai arrancar o trigo, você vai arrancar o joio e vai sacrificar o trigo. Pode até não arrancar, mas ele fica abalado. Nossa, o pastor judiou de fulano. Porque trigo não discerne joio facilmente. Quem discerne é quem? É quem está trabalhando. Eu estou olhando aqui e sei quem é joio. Eita, eu sei. Eu sei quem é o joio. Sei, conheço, ai. Aí eu estou mexendo com isso aqui há muito tempo. Eu conheço o joiozinho, a conversinho, o algodãozinho do pé dele. Eu sei como é que ele trabalha, ué. Todo mundo aqui que é obreiro sabe, ninguém aqui é bobo. Todo mundo sabe que essa amizade não vai dar certo. Que esse converseiro aí que tu escuta não vai dar certo. Só você que escuta pensando que é certo o que a pessoa está falando, é que mesmo, mas não vai dar certo. Ovelha é diferente. O maior reflexo de uma ovelha é reincorporada no próprio Cristo. Ele diz, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro e ele não abriu a sua boca. Ovelha é calada. Ovelha dá glória a Deus. Ovelha entende a voz do seu pastor. Ovelha se agrupa com o rebanho. A ovelha, ela é diferente de todo animal. Você pode dizer glória a Deus, mas ela é vulnerável. Por isso que ela tem que ter um pastor. Ela tem que ter um pastor para orientar. E outra, né? Pastor de internet, não. Ah, pastor, mas o senhor também está na internet. Eu estou. Resolvo vários casos, quase todo dia. De separação, de traição, do que você pensar. O que eu falo para a pessoa? Procure, o que eu mando ela fazer? Procure o seu pastor. Dou uma palavra ali que não vá ferir o coração do irmão que já precisa de uma orientação. Eu falo, é recomendável que você procure o seu pastor, ou o pastor da fulana, ou o pastor do envolvido, para poder tratar esse assunto. Pastor é isso. O que é pastor? Pastor é a função de alguém que foi chamado para resolver um problema que ele não criou. É assim, diga graças a Deus. Então, o primeiro motivo por que essa igreja, aqui diz, eu não quero ler mais, que eu não quero xingar os irmãos, também não é os irmãos daqui, que os irmãos daqui são tudo poliglota, mas é os irmãos, né? Aqui, tolos e lentos de coração, coração lento, refere-se ao entorpecimento de afeições morais. Tolos, uma referência à ausência ou condição indisciplinada de raciocínio. Resumo, segundo motivo, não vou falar. Primeiro, porque os rebanhos são vulneráveis. Segundo, pela dificuldade em perseverar na doutrina. Repita comigo, irmão, essa frase. É difícil perseverar na doutrina. Vamos, 1, 2, 3. É difícil perseverar na doutrina. É difícil. É difícil. É difícil. Terceiro lugar, pelo desejo de um evangelho mais palatável. E não dá para competir, não, com esse povo que tem dinheiro, não. Tem jeito, não. Não sei se eu desligo, vou desligar. Não tem jeito. Não dá para competir. Porque eles não fazem culto, eles apresentam espetáculo. E também não estou dizendo que entre aqueles que fazem um espetáculo não tenha quem preste culto. Eu não sou idiota. Tem lâmpada de Deus em todo lugar, diga glória a Deus, igreja. Tem sal na terra em todo lugar, diga graças a Deus. Agora, eu não consigo fornecer. Nós não conseguimos fornecer. Nós não temos essa ambiência, nem essa instrumentalidade, nem essa capacidade fenomenológica. Eu liguei para um amigo meu lá em Goiânia e ele disse, pastor, o fulano de tal, aqui só de sonoplasta, paga, quanto que era, Isaac?
4.500 por mês e tem 3. Tecladista não sei quanto por mês e tem 3. Aí tudo dá certo. Meu Deus, até eu choro lá dentro. Eu choro que o catarro desce. Eita, eu choro que molha tudo, Senhor. Porque é um ambiente, nossa, aquele clima, aquela agora, vocês vêm pra cá me ouvir desse jeito, e eu suando desse tanto, e a barriga de fora, e a Bíblia sagrada. Agora eu tenho certeza de uma coisa: a minha consciência é um tribunal limpo, de que a trombeta vai tocar, e eu não soneguei as verdades eternas, e o nome de Jesus é glorificado através dessa palavra. Quarta coisa, pelo seu poder de convencimento. E eu fico me pensando como o maior pastor não conseguiu convencer uma igreja primária de que aquilo que ela estava escutando era mentira. Como que o maior pastor não conseguiu convencer aquela igreja que o que elas estavam escutando? Irmão, cuidado, irmão, não é assim. A gente não dá conta, pastor Luiz, não dá conta, Rogério, não dá conta, a pessoa encuca. Que é gostoso, é palatável, é delicioso. Ai, mas é tão bom. E eu não sei, irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. Você já veio aqui em algum momento na sua vida, nessa igreja, você já sentiu bem? Diga glória a Deus. Mas o nosso objetivo aqui, isso fere, as pessoas sangram. Muita gente questiona eu quando eu falo isso. Mas é fazer o Senhor nosso Deus se sentir bem. É o nosso objetivo aqui. Eu sei. O que acontece quando eu me sinto bem? É que eu faço ele se sentir tão bem, que ele se faz representado em mim, na pessoa do seu Espírito Santo, ao ponto de eu perceber que eu entrei manco e estou saindo andando, que eu entrei deitado e estou agora de pé, que talvez eu entrei doente física ou emocionalmente, mas agora eu estou curado. Sabe por quê? Porque o culto que você soltou da sua boca tocou o coração do nosso Deus Pai, e Ele compartilhou as verdades eternas como gotículas de piedade derramadas dentro da sua alma aqui nesta noite. Aí ele explica, eu vou terminar aqui certinho hoje, graças a Deus. A justificação pela fé explicada no argumento de Abraão, 4 pontos. Primeiro, aqui nos versículos 6 ao versículo 9, eu não vou ler aqui, que eu quero sair dessa parte. Diz assim, o que Paulo está dizendo? 4 coisas. Quantas, irmãos? Quantas, irmãos? Dizer que a justiça de Abraão foi mediante sua fé. Até porque a fé de Abraão na promessa de Deus veio a priori, a circuncisão a posteriori. Logo, a circuncisão é a filha legítima da fé, não o contrário. Segunda coisa, quem legitima os filhos de Abraão é a fé, não a circuncisão. Segunda coisa que ele fala aqui. Terceiro, o prenúncio do evangelho foi dado a Abraão, quando Deus disse assim para ele: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer graças a Deus? Quarto lugar, eu coloquei uma máxima. Os gentios alcançariam as mesmas bênçãos que os judeus, mas não por meio de Abraão, mas por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixa eu dizer para você, o Efigênio disse aqui domingo que nem todo mundo sabe o que é esfolado. Eu já falei o que é circuncisão. Quantos aqui, irmão, por favor, sejam honestos comigo, honestos com Deus, não sabem o que é circuncisão? Digam amém. Tem um? Vou repetir. Eu não sei o que é circuncisão, pastor. Diga amém. Já tem quantos? 2. A circuncisão, para mim não fazer gesto, é uma operação de fimose. É a retirada da pele da glande peniana. Aquela glande que cobre a genitália do homem. Eles puxam aquela pele. Os irmãos estão ouvindo o pastor? Diga amém. Eles puxam aquela pele, aí corta. Tem gente que amarra uma cordinha assim, põe
Ah, com criança. O pipiozinho da criança. Aí amarra na pontinha e puxa assim. Aí pega uma faca e faz assim. Josué foi com pedra. É porque hoje está mais fácil, né? Diga glória a Deus, igreja. Os irmãos queriam fazer isso em todo mundo que era gentil. Para quê? Para fazer com que as promessas de Deus dadas a Abraão fizesse do povo prosélito de fé. Gente que se migrou para dentro da fé. Aí Paulo nunca se... Repita comigo, Paulo. Fala alto. Vocês têm que entender isso, é doutrina. Fala, Paulo nunca se importou com isso. Não, ele circuncidou Timóteo. Nunca foi problema isso. O problema foi que quando, para ser salvo, os judeus disseram que precisava circuncidar. Aí foi que Paulo perdeu o resto do cabelo da cabeça. Vocês entenderam esse assunto de uma vez por todas? Diga amém. Aí eu coloquei, os gentios alcançariam as mesmas bênçãos que os judeus, mas não por Abraão, mas por meio da fé em Cristo. A justificação pela fé é explicada no argumento da lei, 4 pontos. Versículo 10 a versículo 14. Depois vocês leem em casa, eu vou só dar os 4 pontos. Por obras não pode ser alcançada. Por que você acha que a salvação não pode ser alcançada por obras? Ah, mas o motivo é simples, irmão. Qualquer criança que sabe. Qualquer um bebê de colo que saiba falar, sabe por que não pode ser por obras. O objetivo mais óbvio é por quê? Óbvio é por quê? Porque senão vai ser meritório. Meritório. Se a salvação é por obras da lei, ela se torna meritocrática. Ela é meritória. Eu mereço. E o que você merece, irmãos? Nada. O que você merece, irmãos? Não, você merece a condenação eterna. Queimar no fogo do inferno. É o que tu merece. Ai, pastor, mas é a verdade da Bíblia. Deus, quem crê que Deus me perdoou, irmão? Diga amém. Deus foi injusto por me perdoar. Ele só não se categorizou como injusto ao me perdoar, porque a minha dívida alguém pagou. Gente, isso é claro, mas ninguém prega. Porque quando a pessoa prega, esse olhando para o pregador bravo. Mas é a realidade, ninguém merece nada. Nós merecemos a condenação eterna. Mas Deus, para redimir a humanidade, assassinou a seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não é por obras, para que não seja meritória. Segundo, somente é possível pela fé. A citação de Abacuque diz: uma resposta a dúvidas, murmurações, entendimentos e conclusões. O que Abacuque disse? O justo viverá da fé. Em terceiro lugar, porque alguém foi capaz de se fazer maldição. Eu vou ler, sabe por que eu vou ler? Porque eu sei que escandaliza a forma que eu falo. Mas eu vou ler. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que, ao observar os seus preceitos, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Repita comigo: fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer em formosura. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, como um de quem nós escondíamos o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Todos nós andávamos desgarrados, cada um se desviando pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Você pode dizer glória a Deus? Aí você vem para cá, irmão, não consegue dar um glória na igreja, hein? Eita. Aí você quer sair da igreja, ou aí alguém, ou o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a nossa fé? Com a superficialidade da nossa fé? Olha o preço que ele pagou por mim, pagou por ti, ele pagou por todos nós. Você pode dizer glória a Deus? Em último lugar, porque somente Jesus pôde entregar aos gentios o que Abraão entregou aos judeus. Por isso que em Cristo nós somos
co-herdeiros de Abraão, em Cristo. Quantos aqui, irmãos, estão em Cristo? Diga glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Vamos recolher as ofertas.